Depois de tomar posse para um terceiro mandato de 6 anos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sugeriu usar tropas brasileiras em Porto Rico. Segundo Maduro, o território caribenho, que integra os Estados Unidos, faz parte de uma agenda de colonização. O político afirmou que a Venezuela vai libertar a região com a ajuda, sabe de quem? De tropas brasileiras, né? Ele disse ainda que é preciso pegar em armas para derrotar o fascismo. O governo brasileiro ainda não se pronunciou sobre a sugestão de Maduro, mas em nota, Itamaraty expressou grande preocupação com denúncias de violações de direitos humanos a opositores do governo da Venezuela. O Brasil não reconheceu oficialmente a vitória do presidente socialista e pediu a apresentação da ata da eleição, que nunca foi tornada pública. Na sexta-feira à noite, o governo brasileiro anunciou que a fronteira com a Venezuela ficaria fechada até esta segunda, por decisões das autoridades da Venezuela. E quem chega para fazer uma análise sobre essa fala polêmica de Nicolás Maduro é o Vitélio Brussolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. O que está acontecendo na relação entre Brasil e Venezuela? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, essa fala do Maduro dizem que foi uma piada. Ele costuma falar com as pessoas pelo microfone. Ele estava conversando com alguém lá e citou, inclusive, um batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, lá de Abreu e Lima, uma cidade de Pernambuco, e disse que tropas brasileiras seriam mandadas para Porto Rico, né, como você falou há pouco, para libertar, entre aspas, Porto Rico dos Estados Unidos. Agora veja, o que é Porto Rico? Porto Rico é um território dos Estados Unidos, inclusive teve um plebiscito em Porto Rico no ano de 2020, que mais de 90% da população votou favorável a incorporar Porto Rico aos Estados Unidos, isso especialmente depois de um furacão que houve em 2017 naquela região que não teve muita ajuda dos Estados Unidos. Agora, a população do Porto Rico não vota, mas ela tem livre acesso aos Estados Unidos e tem mais de 6 milhões de porto-riquenhos vivendo nos Estados Unidos. Eles, quando estão em território continental dos Estados Unidos, influenciam nas eleições. A fala do Maduro é absolutamente infeliz. Não é a primeira vez que o Maduro se refere ao Brasil de uma maneira pejorativa. Já tinha criticado a diplomacia brasileira por, entre aspas, ter sido vetado do BRICS no ano passado. Vem criticando também o presidente Lula, disse que deveria tomar um chá de camomila para se acalmar. Depois foi divulgada uma foto do presidente Lula dizendo que não deveria se meter com a Venezuela. Mas isso também é uma consequência da diplomacia brasileira, que relativizou os crimes que o Maduro comete na Venezuela. Tem relatórios da ONU demonstrando crimes de tortura, de violações generalizadas de direitos humanos, assassinatos. Em 2023, o Maduro foi recebido com honrarias de Estado no Brasil, de chefe de Estado. O presidente Lula disse que a democracia é relativa e depois essa fala acabou gerando grande arrependimento no Itamaraty. E nós vimos isso nas eleições do ano passado, que foram vencidas pelo González, pela oposição, como demonstra o Centro Carter, que reuniu as atas, fez cópia das atas e entregou à Organização dos Estados Americanos e demonstra que o González venceu as eleições por 67% dos votos contra 31% no Maduro. Ou seja, o Maduro não venceu, mas ganhou, né, porque roubou, levou no tapetão essas eleições, e o posicionamento da diplomacia brasileira acabou dando margem para o Maduro fazer esse tipo de piada que acaba ofendendo a todos os brasileiros, não só a nossa diplomacia, Kelly. Pois é, e como é que fica, né, a situação do Brasil perante os Estados Unidos, né, e com esse posicionamento com a Venezuela, que é neutro, mas ora tem essas tensões, tem piada por parte do Maduro, com Donald Trump chegando agora à Casa Branca novamente a partir do dia 20, né? É um cenário, na sua visão, desafiador? Qual é a sua análise? A análise é que a diplomacia brasileira criou uma armadilha para ela mesma e caiu nessa armadilha na Venezuela. A visão do Marco Rubio, que vai ser um novo secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores no Brasil, é uma visão de desgosto com as ditaduras socialistas da América Central, então Nicarágua, Cuba, também na América do Sul, Venezuela.
Existe uma visão dos colegas analistas de que a diplomacia, que a política externa do Trump para a América Central e para a América do Sul vai ser dividida em 3 grupos. Uma para o México, por causa da imigração ilegal e da entrada de drogas, grande quantidade de drogas por aquela fronteira nos Estados Unidos. Outra para essas ditaduras socialistas e uma terceira para os países da América do Sul que não apoiaram o Trump, já que o Trump tem uma visão bastante pessoal da política externa, e aí que a gente deve lembrar que o presidente Lula, 2 dias antes das eleições, declarou que desejaria que a Kamala Harris vencesse as eleições, chegou a dizer, Deus queira que a Kamala vença, isso não acabou acontecendo, então, em qualquer momento que houver uma disputa com o Brasil, se o Trump perguntar para os assessores qual foi a posição do Brasil em relação à minha eleição, e isso for lembrado, isso deve prejudicar o país todo, Kelly. Vou colocar mais um item para a sua análise agora, que é o BRICS, né? Rússia faz parte, Venezuela mais alinhada com a Rússia. Pode ser um fator a mais de tensão com os Estados Unidos? Não há dúvida, inclusive por conta do dólar. Isso foi levantado em uma reunião do BRICS pelo próprio presidente Lula, trocar o dólar por um mecanismo de comércio do BRICS. E o Trump já disse que se isso for feito, vai haver uma tarifa de 100% para os países que adotarem essa medida. E aqui a gente deve levar em consideração que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China desde 2009, mas ainda muito significativo, e é o país que mais investe, mais tem investimentos estrangeiros no Brasil. Então isso sim prejudicaria sobremaneira o nosso país, Kelly. Vou seguir analisando, tenho impressão... Viu, Vitélio, a gente vai ter muita coisa para analisar nesse ano de 2025, viu? Porque são tantas tensões pelo mundo e com o Trump voltando ao poder, muita coisa deve mudar também. Vamos falar do conflito lá no leste europeu agora? O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse estar disposto a entregar 2 soldados norte-coreanos capturados na Rússia em troca de militares ucranianos presos no país vizinho. Num vídeo divulgado pelo Serviço de Inteligência ucraniano, 2 soldados da Coreia do Norte aparecem recebendo água e tratamento médico. Segundo as informações, eles foram feridos durante um combate na região de Kursk, capturados pelas forças ucranianas no dia 9 de janeiro. A comunicação com eles é feita por intérpretes coreanos. Zelensky ainda chamou a captura de prova da participação da Coreia do Norte na guerra. Apesar disso, o líder afirmou que pode entregar os soldados a Pyongyang se a Rússia libertar combatentes detidos no país. E ainda falando sobre a presença de tropas norte-coreanas na guerra na Ucrânia, o governo da Coreia do Sul acredita que cerca de 300 soldados do país vizinho morreram em conflitos. De acordo com agências de espionagem de Seul, a mobilização de tropas norte-coreanas na Rússia se expandiu. Estimativas apontam que, além dos 300 mortos, outros 2.700 soldados ficaram feridos. Ucrânia, Estados Unidos e Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de enviar mais de 10 mil militares para ajudar a Rússia na guerra. A relação entre os dois países se fortaleceu desde o começo do conflito, mas nenhum deles confirmou o envio das tropas, né, Vitélio? Olha, Kelly, é inegável que tem soldados norte-coreanos lutando em Kursk, né, aquela região da Rússia. Esses soldados eles não falam nem russo, nem inglês, eles só falam o coreano, o dialeto que se fala no norte, que se diferencia bastante do coreano do sul, porque são mais de 80 anos da ditadura da família do Kim Jong-un. Então tem palavras que só se falam em um lugar e pronúncia que só se tem em uma das duas Coreias. A inteligência da Coreia do Sul foi conversar com esses soldados capturados e eles afirmam, né, o sofrimento que tem passado. Existe uma orientação da Coreia do Norte para, em caso de captura, eles cometerem suicídio, ou seja, para não se deixar capturar, o que é uma coisa absolutamente desumana, né, com os próprios soldados. Agora, é uma situação muito grave, você acabou de falar, né, do contexto da Venezuela. A Venezuela participa hoje de um eixo conectado com o Irã, que fornece os drones Shahed para a Rússia atacar a Ucrânia. A Coreia do Norte, lá no extremo asiático, mandando tropas para a Europa, né, para uma guerra na Europa. E por trás disso tudo existe o parceiro sênior, que é a China,
que maneja esses grupos e fornece equipamento de uso dual, uso civil e militar para a Rússia, sem fazer muito alarde e esperando um final para essa guerra, porque tem seus próprios interesses em Taiwan, inclusive recentemente declarou que também tem disputas com territórios da Coreia do Sul, Kelly. Olha, Vitelli, são muitas tensões, inclusive a Suécia vai reforçar a presença de forças armadas no Mar Báltico. Apesar da ação, o primeiro-ministro disse que o país não está em guerra, não. Na semana passada, a Suécia anunciou que vai contribuir com até 3 navios de guerra e uma aeronave de vigilância para um esforço da OTAN na região. O objetivo é monitorar a infraestrutura subaquática e a frota paralela da Rússia no Mar Báltico. Recentemente, cabos submarinos foram rompidos na região e, segundo o premier, a intenção hostil não pode ser descartada. Apesar de dizer que o país não está em guerra, o político afirmou que também não há paz e que, para isso, é preciso estar preparado para um conflito. Vitelli. Kelly, veja a situação. É um navio petroleiro com bandeira das Ilhas Cook, né, que é considerado frota fantasma da Rússia, que transporta o russo, né, sem passar pelos embargos. Esse navio teria jogado uma âncora ao mar com 300 metros de corrente e trafegado por 100 quilômetros com essa âncora. É claro que isso não foi um acidente, que você arrastar uma âncora por 100 quilômetros, você vai romper os cabos submarinos. Então, rompeu os cabos de internet entre a Finlândia e a Estônia. É isso que está sendo investigado pela Suécia nesse momento. Esse navio, o nome dele é Eagle S, para quem quiser pesquisar na internet a história dele. Agora, veja só, uma outra declaração do primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, é que gangues dentro da Suécia estão sendo manipuladas pelo Irã. Então, de novo, nós estamos falando nesse contexto em que a Rússia está em uma guerra contra a Ucrânia, mas os seus aliados manejam grupos dentro do território de outros países. Então, veja só, gangues rebeldes, gangues criminosas dentro da Suécia, manipuladas pelo Irã, que é um país que não está envolvido diretamente no contexto da Suécia, não tem a ver com isso, a não ser pela aliança com a Rússia, Kelly. Pois vamos ver o que vai acontecer com o Irã, né? O que se vai ser tomada alguma providência com a chegada do Trump, né? Porque, inclusive, há poucos dias da mudança na presidência dos Estados Unidos, né? O país anunciou novas sanções contra a Rússia, Vitelli. A medida vai barrar a distribuição de petróleo russo, impedindo que Moscou lucre com as vendas. A Casa Branca descreveu as sanções como um forte golpe contra o grande financiador da guerra. O governo acredita que, dessa maneira, as reservas do país vão enfraquecer, podendo agilizar um acordo de paz com a Ucrânia. A nova medida atinge produtores e navios russos e deve provocar um impacto importante para os maiores clientes de Moscou, Índia e China. A minha pergunta para você é o seguinte: a gente já analisou algumas vezes que sanções não freiam guerras, né? Não são capazes de acabar com uma guerra, mas como você avalia essa decisão dos Estados Unidos, né, que deve acontecer em breve? Não freiam a guerra, mas prejudicam bastante, né? Porque a Rússia também mantém o seu esforço de guerra na Ucrânia, vendendo o seu petróleo, inclusive com essa frota fantasma que a gente falava há pouco, navios com bandeiras de outros países, especialmente para a Índia e para a China, com descontos imensos, né, para esses países. Agora, essas novas sanções afetam 183 navios, dos quais 143 são petroleiros. Isso é 42% das exportações marítimas da Rússia. E a Rússia se pronunciou muito desfavoravelmente a essas sanções. O Peskov, né, o porta-voz da Rússia, disse que vai fazer o possível para evadir essas sanções, mas nesse momento a China e a Índia já procuram alternativas olhando para a África, para as Américas e para o Oriente Médio, Kelly. Pois inclusive tem assim uma informação chegando, porque realmente faltam poucos dias, né, para o presidente dos Estados Unidos assumir o cargo, e o nome de Donald Trump aparece em uma nova polêmica. O ex-assessor do republicano chamou o novo braço direito de Trump, Elon Musk, de racista e um cara realmente mau. Em entrevista a um jornal italiano, Steve Bannon criticou a adoção de algumas formas de imigração pelo empresário
e prometeu garantir que Musk não tem acesso de alto nível à Casa Branca. O bilionário é um dos maiores apoiadores de Trump e um dos principais financiadores da campanha política do republicano no ano passado. Depois da eleição, Trump nomeou Musk como chefe do Departamento de Eficiência Governamental. Apesar disso, a postura do empresário em alguns assuntos tem provocado polêmica entre aliados de Trump, como Steve Bannon. Vitélio. Bom, essa briga entre os dois não é nova, né? O Bannon já foi estrategista do Trump, a gente não sabe exatamente qual papel ele vai desempenhar de fato nesse novo governo, assim como o Elon Musk, né? Que dizem que ele vai trabalhar no Departamento de Eficiência Governamental, a intenção é que ele corte 2 trilhões de dólares do orçamento, que é 1/4 do orçamento anual dos Estados Unidos. Agora, Steve Bannon insultou, disse que o Musk é racista e que investiu esses 270 milhões de dólares na campanha do Trump, uma das maiores doações para a campanha do Trump, justamente porque o Musk gostaria de se tornar um trilionário, cara. Essa é a acusação do Steve Bannon, que já foi banqueiro, inclusive. Agora, veja, tudo isso também tem um ponto que desagrada, que é o visto H-1B dos Estados Unidos, que é um visto para imigrantes qualificados. Então, o Steve Bannon diz que o Musk quer continuar levando imigrantes para os Estados Unidos para trabalhar, especialmente na SpaceX e na Tesla, né, duas das suas principais empresas. E isso tem desagradado o grupo da MAGA, né, do Make America Great Again, né, fazer a América grande novamente, que não querem os imigrantes roubando trabalhos qualificados dos americanos. Então, tudo isso gera uma imensa briga. E o Bannon diz que já no dia 20 de janeiro vai impedir que o Elon Musk tenha acesso direto ao Donald Trump. Vamos ver como que tudo isso vai caminhar, né? A gente sabe também, né, Vitélio, da importância dos Estados Unidos para Israel, inclusive para os sistemas de defesa, o apoio, enfim. E o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversou por telefone com o presidente norte-americano Joe Biden neste domingo. Os líderes falaram sobre o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Biden enfatizou a necessidade de um acordo imediato de trégua, além do retorno dos reféns israelenses. Segundo Netanyahu, as negociações estão progredindo. No sábado, Israel enviou uma delegação de altos funcionários ao Catar para reuniões. De qualquer forma, é um momento de transição de governo nos Estados Unidos, né? Você acredita nesse cessar-fogo, Vitélio? Só falta uma semana, né, para o Trump assumir. Ele já disse que se o Hamas ainda tiver reféns quando ele assumir, ele vai transformar a vida dos terroristas do Hamas no inferno. Inclusive, o Hamas fez concessões para Israel, né? Havia uma disputa sobre deixar tropas de Israel nos corredores Filadélfia, né, que é aquele corredor que divide a faixa de Gaza do Egito, e o corredor Netzarim, que é um corredor feito no meio da faixa de Gaza pelas forças de defesa de Israel. Ali, no passado, existiam assentamentos israelenses que foram retirados unilateralmente em 2005. Então, Israel deixaria as tropas naquela área. Esse primeiro cessar-fogo, para lembrar os termos, seria a troca de alguns dos 90 e poucos reféns, a gente não tem o número certo, nem de quantos estão vivos, seria alguns, especialmente mulheres, idosos e feridos, por prisioneiros palestinos em poder de Israel. No segundo momento, aí seriam trocados homens, especialmente soldados israelenses, totalizando os reféns que estão ainda com o Hamas. E no terceiro momento seria discutida a reconstrução da faixa de Gaza. O Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, diz que o acordo está muito próximo. Mas, ao mesmo tempo que o governo Biden quer fechar esse acordo antes de terminar o seu governo, para ter um marco de fechamento, existem ainda questões que não são resolvidas nem por Israel nem pelo Hamas, e aparentemente nenhum dos lados vai conseguir avançar muito nos próximos dias. Seria uma surpresa se eles fecharem um acordo, mas ainda assim seria um acordo temporário, um cessar-fogo temporário, e com a chegada do Trump no poder ainda haveria reféns com o Hamas, ou seja, ele poderia cumprir a sua promessa de transformar a vida do Hamas no inferno, Kelly. Vitélio, sempre muito importante para a gente te ouvir. Muito obrigada pela sua análise. Uma boa tarde para você. Até a próxima. É sempre um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Até.